Bom dia, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. A gente vai pegar, né? Tem uma mudança um pouquinho aqui no canal agora. Além dos exercícios básicos, eu vou tentar postar alguns vídeos para o pessoal que está um pouquinho mais avançado, tá bom? Separei o vídeo de hoje para o primeiro exercício da lista que eu passei para a maioria do pessoal. Tiveram alguns que não, né, pegaram essa lista, né? Mas eu passei outra lista, mas essa é a mais atual que eu passei. Então eu vou avançar aqui direto rapidinho para os exercícios. Exercício 1 falava dos pontos equilegais, né? Então basicamente o que seria o conceito, né? Eles davam o conceito aqui para gente. Falava o quê? Que um ponto, né? Aqui, dado ponto A, ponto e B são equilegais em relação a quando, né, eles possuem essa mesma distância, né? AC, a distância de AC vai ser igual à distância de AB ali no caso. Aqui embaixo perguntou quais desses pontos seriam, né? O que acontece? Aqui eu vou pegar uma resolução um pouco mais geométrica, né? Não vou envolver tanto cálculo, porque teriam alguns conceitos que ainda não foram abordados em relação de conteúdo. Então a gente vai ter uma resolução um pouco mais geométrica. Perguntou qual o ponto? Vou responder qual o ponto. A distância aqui, ó, em relação a J. Então tem que ter o quê? Tem que ter o tamanho dessa diagonal. Quais os pontos aqui que tem o tamanho dessa diagonal? Que eu consigo enxergar aqui, né? Seria ponto A, que teria o tamanho dessa diagonal aqui, e o ponto, né? Ponto B. Professor, você está enxergando mais algum ponto? Não, não estou enxergando. Estou enxergando só esses dois pontos aqui que tem o tamanho dessa diagonal, tá bom? Pode haver outro, gente? Pode haver outro, tá? Mas aqui, a meu ver, por enquanto, são só esses dois, tá bom? Então, você tem aqui o ponto A e o ponto B. O que era para fazer nesse exercício? Simplesmente ir lá na malha e marcar esses dois pontos. Acabou, tá? Resolução, literalmente, do que tá pedindo, ó. Tá pedindo o quê? Pedindo o quê? Para marcar. Ponto. Essa é a resolução. Aí a gente ia para B. Pessoal, indo para B, a gente tem o quê? Nossa resposta, né? Se os pontos não precisarem ser nas intersecções das linhas, que figura seria formada no plano quadriculado dos pontos equilegais? Nessa situação, a figura que seria formada seria uma circunferência. Professor, não tem cálculo nenhum, tá bom? Um pouquinho para frente eu vou mostrar para vocês no GeoGebra. Gente, aqui no GeoGebra já fiz uma centena, né, de pontos, mas eu vou pegar e vou voltar aqui, ó, vamos lá. Aqui no GeoGebra a gente tem a situação ali pedida, ponto J e o ponto K. Aqui eu já fiz a circunferência. Por quê? Quero mostrar para vocês, se a gente tivesse, ó, uma infinidade de pontos ali no caso, né, tivesse aqui, por exemplo, ponto A, ponto B, ponto C, etc. Todos esses pontos que, né, teriam a mesma distância ali, né, tanto, e seriam equilegais, né, de K a J, eles formariam uma circunferência, tá? O ponto P foi um pouquinho para cá. Puxei, pronto. Quer ver, ó? Por que eles formariam? Porque eles teriam mesmo tamanho, ó. Mesmo tamanho do que? Do nosso JK, tá? Então a gente teria esse mesmo tamanho. Por isso que formaria uma circunferência. Que a gente teria um monte de pontinho e no fim da história, se a gente juntasse todos esses pontinhos, a gente forma a circunferência, tá? Por isso que a resposta é circunferência. Vou indo um pouquinho agora para frente no item C. No item C ele perguntou o quê? Se os pontos não precisarem de ser no plano quadriculado, que figura será formada? Bom, se eles não precisarem ser no plano quadriculado, eles formariam uma esfera. É a mesma ideia, tá? Formariam uma esfera. Só que eu vou demonstrar para vocês, eu acho no GeoGebra, eu acho que a gente consegue enxergar um pouquinho melhor, tá? Pessoal, se a gente tivesse aqui, ó, e olhasse aqui, ó, do jeito que está montado, bonitinho aqui, a gente tem a ideia aqui da esfera. Só que se a gente olhar só no plano, né, vou até olhar, ter uma visão, entre aspas, né, aérea, olhar aqui, ó, se a gente pegasse e colocasse os pontos, seria só como se fosse uma circunferência, tá? Só que tem um detalhe, ali não se trata de uma circunferência, né? Porque pediu, ó, se a gente retirasse o plano, qual figura formaria, né? Figura que seria formada, então seria o quê? Seria um
uma esfera, olha que legalzinho. Aí a gente colocaria, ó, os pontinhos aqui. Se a gente colocasse infinitos pontinhos, o final resultaria no quê? Numa esfera, tá? Então por isso que a resposta nossa ali da C seria uma esfera. Pelo que eu entendi, né? Questão teoria, seria basicamente o que o exercício está pedindo, tá? Então o que eu queria comentar com vocês. O exercício dessa parte aqui, né, que falou, exercício 1, ele é um pouco mais teórico, não teve cálculo, né? Não se sintam tristes por não ter conseguido fazer, porque é um pouco mais teórico mesmo. É mais questão do visual, estimular o visual e tentar entender o porquê que eu cheguei nos resultados, tá? No mais é isso. Não fiquem tristes caso não tenham conseguido fazer. Um abraço do tio. Até a próxima aula que eu vou pegar e já vou fazer as resoluções dos outros também, tá bom? Abraço do tio. Até a próxima.